Começando mais um vídeo cedinho, começamos a rotina de treino. Não estamos no nosso habitat natural, estamos em casa, interior, Marília. Bora fazer algumas consultas que eu estou atrasado. Temos algumas consultas, fim do ano, mas ainda não paramos. Temos algumas consultas, algumas reuniões para serem feitas. Depois eu converso um pouco com vocês, que tem umas coisas bem legais aqui dessa paciente, que eu tenho certeza que vai sair algumas coisas legais. Quero passar alguns insights. Depois daqui, vamos andar de kart. Eu vou terminar aqui pela manhã. Tenho 2 atendimentos, uma reunião. Depois daqui a gente vai andar de kart. E eu vou mostrando pra vocês. Faz tempo que eu não pego a câmera pra gravar. Eu tive a brilhante ideia de esquecer o tripé da minha câmera. Então eu tô segurando aqui como se fosse um celular. Eu esqueci em São Paulo e aí eu pedi pra Lara trazer, mas ela não conseguiu porque ela já tinha saído lá de São Paulo. Enfim, bora gravar esses últimos dias do ano. E a gente vai falando daqui a pouco. Olha esse caso aqui, que coisa interessante. O caso é de uma paciente na menopausa, que é um período em que as mulheres vão parar de produzir os hormônios sexuais até os 50 anos, 45, 50 anos, elas produzem, ela começa a ter uma queda hormonal. Com essa queda hormonal, a gente tem vários sintomas associados a esse desbalanço hormonal. Então, a menopausa é isso. É um diagnóstico retroativo, ou seja, teoricamente você tem que ficar 1 ano sem menstruar para que você tenha esse diagnóstico, que é um grande problema, porque, cara, a maioria das mulheres, imagina o perrengue que é você tá totalmente desregulada e desequilibrada nesse sentido. Então, isso é uma coisa muito ruim para a mulher. O que acontece? A mulher, quando ela entra nesse período e quando a gente faz a reposição hormonal nela de uma forma segura, quando a gente faz a reposição hormonal dela de uma forma adequada, ela fica super bem, beleza, incrível. Só que o que poucas pessoas falam em relação à reposição hormonal é que o estilo de vida e o que ela faz além de tomar o remédio ou passar o creme ou fazer alguma coisa assim, importa demais. Quando a mulher faz uma reposição hormonal bem feita, com hormônios bioidênticos, seguro, sem risco de câncer, sem risco de ter problemas cardíacos, pelo contrário, até reduz quando bem indicada, e tem um estilo de vida adequado, uma alimentação, atividade física, o intestino funcionando bem, sono, tudo muito bem regulado, suplementação de vitaminas, que muitas das vezes é importantíssima essa suplementação na menopausa, e as mulheres não veem isso como um fator importante, ou não sabem, né, muitas das vezes, que é pior, faz com que esse hormônio que ela tá colocando para dentro do corpo sofra 2 problemas. O primeiro deles, mais clássico, é você ter que sempre aumentar as dosagens para conseguir o mesmo efeito. Então é normal a mulher começar a repor os hormônios, cada vez mais ela ter que ficar aumentando a quantidade deles, porque a dosagem que ela fazia antes não faz o mesmo efeito e assim consecutivamente, que é um grande problema. O outro problema relacionado à reposição hormonal, quando a gente olha esse lado 360 da mulher, que muitas das vezes a gente não consegue olhar e não vê, né, tudo isso, é que a metabolização desses hormônios, do estrogênio, da progesterona, da testosterona, é feita principalmente no nosso fígado, faz esse processo de metabolização desses fármacos, desses hormônios, e esses hormônios metabolizados pelo fígado caem no intestino, na maior parte deles, para serem eliminados. Beleza, isso acontece com todo mundo. Qual que é o lance? Se você tem uma alimentação ruim, um estilo de vida ruim, o seu intestino vai ser ruim também. Você pode ter um grau de disbiose intestinal ou um desequilíbrio na sua microbiota. E esse desequilíbrio na microbiota intestinal da mulher faz a reposição hormonal. Esses metabólitos tóxicos dos hormônios, eles acabam sendo reabsorvidos mais, porque é um processo um pouco complexo, mas simplificando de uma maneira muito mais simples, né? Envolve alguns fatores, algumas bactérias, envolve uma série de processos no qual a mulher que tem uma disbiose intestinal, um problema das bactérias no intestino, ela acaba reabsorvendo mais um metabólito ruim do estrogênio, fazendo com que a chance dela ter efeitos adversos da reposição hormonal ou até mesmo aumentar o risco cardíaco, o risco de câncer, é maior. Então, olha que loucura. Quando a gente fala de reposição hormonal, que é um assunto muito em alta, porque realmente ajuda muito na qualidade de vida das mulheres, se a gente não olha esse contexto como um todo dela, ferrou, porque a gente tá sempre querendo só colocar a prescrição é fácil, qualquer pessoa faz, qualquer médico que saiba ler os guidelines e falar, isso pode, isso não pode, beleza, todo mundo faz. Agora, esse cuidado com
conjunto é muito importante. Porque se a gente muda a alimentação, a gente muda o intestino, suplementa as vitaminas corretas, faz essa mulher treinar, faz essa mulher dormir, junto com os benefícios da reposição hormonal, é potencializado com o estilo de vida e a gente diminui o risco dela ter os efeitos adversos, a gente reduz a necessidade da gente precisar ficar aumentando a dosagem dessa reposição. Então, a importância disso é porque é uma paciente que tinha feito uma reposição hormonal que não deu certo, ela chegou para a plataforma, para a VIX, é uma paciente que é do Pará e ela chegou até a VIX justamente para organizar tudo isso. Nem foi eu o médico em questão, mas no caso dela discutindo, é um caso clássico dessa relação intestino e metabolização de hormônios, chamado estroboloma, que a gente começa a conectar e analisar. A gente viu a microbiota intestinal dela, que estava desequilibrada de fato, porque, cara, alimentação ruim, estilo de vida ruim, não tem muito o que fazer, e realmente não estava legal e fazendo todos esses efeitos. E não era reposição hormonal, as escolhas hormonais estavam boas, o problema era tudo isso que eu acabei de falar. Então, vocês mulheres estão passando por esse período, ou estão se programando para passar isso, ou faz reposição hormonal, é muito importante a gente olhar para tudo isso. Mudanças de planos, olha que incrível essa chuva. Foi cancelado o kart, porque o mecânico disse que não tem como ir lá na pista agora. Chovendo, caiu o dilúvio aqui desde então, terminar as coisas que a gente tava indo. Então não vai ter kart. Também não vai ter tênis, porque não tem horário pra jogar. Olha o perrengue. Ou seja, vamos ficar em casa, atualizando as coisas aqui. Tem bastante coisa pra fazer ainda, mas não vai ter kart, não vai ter tênis. Já fui almoçar, agora voltei. Sabadão, esse climinha aqui tá ideal e propício pra ficar em casa, né? Mas vai ser isso agora, então. Vou aproveitar que não deu em nada o kart, não deu em nada o tênis. Vou ver meu avô, minha avó. Vou mostrar pra vocês eles, que fofinho. Meu avô tá com quase 90 anos. Cara, ele tá bem idoso já, bem velhinho. E tá com uma demência, né? Ele não lembra muito das coisas, mas ainda tem função, consegue fazer as coisas muito bem. Ele sempre... Faz uns meses que eu não venho ver ele. Eu tento falar com ele por telefone, mas faz um tempinho. Vou lá no apartamento dele. Cara, é muito legal sempre ver ele, minha avó também, vamos ver como que eles estão. Tudo bem? Você tá com 2 bonés? Você tá com 2 bonés? O médico. Eu sou médico. Não, ele ligou, falou que tava aqui que vinha. Pai, mãe. Aí eu falei, Não. pai, Quem que é? Eu. o Vitor ia chegar, né? Fábio tinha 10 anos e o bebê 6 anos. Você não reconhece eles? Fala 1000 vezes a mesma coisa, não sabe. Demorou pra formar. Você lembra que eu formei? Você lembra que eu formei? Tô pensando. Lembra mais ou menos. Só fizeram meu rosto assim e parece que aparece tudo de eu tenho que ver. É familiar. Você lembra um pouco. Assim, poxa, tempo é que você passa rápido, né? Chapéu. Em vez de ter um, você colocou 2, é isso? Eu achei essa javá. Foi aqui, eu ainda coloquei assim. Tá da hora, sim. Tênis! Vai subir pra academia? Não, então. Vai fazer o que lá? Vamos lá, Vitor. Vai lá ver se Não, não é vai lá. Vamos lá. Você também. Vamos. O quê? Vamos. Força. Vai. Vai aonde? Vai. Caminhar. Hã? Caminhar. Vamos. Nossa. Tem que vir lá de São Paulo pra trazer você aqui. Você acha certo isso? Vamos fazer um pouco de bicicleta, o que você acha? E depois tem que fazer peso, né? Um pouquinho. Tem peso, né? Vem. Ó, visitando a academia pela primeira vez, hein? Eu nunca sei. Ah. Eu nunca entrei. Aqui antigamente era reunião. Eu vou apresentar pra você a academia, ó. Nossa, mano.
Olha que legal que é aqui. Ai, que... Não é bonito aqui, ó? Hã? Não é bonito aqui? Ó, ele vem aqui, ó. Ele vem fazer academia. Aqui, ó. Dá a mão. Aí. Isso, um pouquinho mais pro lado. Não. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Senta mais aqui, ó. Vem mais pra cá. Aí. Agora levanta. Senta e levanta. Levanta. Não, assim, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá assim, né? Assim, ó. Tá. Ó, tá aqui. Aí. Agora senta. Aí. Sem usar a mão. Aí. Vai, mais 3. 1, 2, 3. Agora descansa. Tá bom. Pessoal, tem que fazer isso, você não dorme. Aí, mãe, você... Aí, ó. E eu... Ihu! E aí, Ó, 3, 2, 1. Você tá andando legal, né? Vai, anda, isso. Anda mais rápido. Perna mais vertical. E aí, tá bom? Pedala aí, seu amassal. Cansei. Hã? Cansei. Cansou? Nem começou. Você tá 2 minutos fazendo. Cansou? Cansou? Então descansa um pouco. Descansa. Essa é a terceira vez que eu estou vindo aqui. Vamos ver como tá o coração. Vamos ver a frequência. E depois. Ah, a frequência ainda tá baixa. Vai nesse ritmo aí. Você não tá nem suou. Você tá andando numa velocidade de 1 km por hora. Você tá como se fosse Uma véia. Não, véia tá bom, né? Mas é uma véia que não anda, esse que é o problema. Ó, peso. Aguenta esse? Aguenta? Então vem. Pra cá. Vou pegar um. Tá vendo? Ó, igual o dia, ó. Aqui, ó. Aí, ó. 2, até 10. 9. 10. Aí, pronto, 10. Dá o peso. Você também se enrola, hein? Você nem fez nada. Chega aí, tem mais. Pelo amor de Deus. Opa! Isso aí é novo, hein? Calma, faz só esse daqui por enquanto. Isso. Primeiro dia de academia. Eu gostei. Você gostou? Gostei. Vou voltar. Então dá um depoimento aqui pra todo mundo que tá vendo, o que você achou? Matou? Como que foi? O meu filho e meu neto sem me encher o saco para eu ir fazer fisioterapia. Eu não quis, mas eu fui pela primeira vez, gostei. Muito obrigada. Arigato. Gostou? Então tá bom. Bate aí. Que isso? Tchau. Desce com Tchau. ele lá para abrir porta. Não precisa. Ah, tchau. Tchau, meu amor. Obrigada, viu, meu bem, tá? Acabei de chegar em casa aqui, tava me preparando agora já pra dormir, tava terminando de editar algumas coisinhas e fiquei pensando muito nesse encontro agora que eu tive com meu avô, que eu gravei pra vocês. Quanto a realidade de atividade física, um estilo de vida saudável impacta na vida, né, das pessoas. Pro lado bom e pro lado ruim. Pro lado ruim é o histórico de vida dele. Imagina que ele tem quase 90 anos e 90 anos atrás a gente não tinha tanto conhecimento sobre tudo isso, não tinha ninguém falando sobre isso, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde, a importância da gente fazer uma atividade física, da gente se alimentar, evitar álcool, não fumar. Na época dele não existia, ele fez tudo isso. A parte demencial dele reflete muito no que ele viveu há um tempo atrás. Então, resultado, tudo na vida, você é livre para fazer o que você quiser na sua vida. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Você pode fazer o que você quiser, o que você achar melhor. Eu não tô aqui para mandar na sua vida, só que tudo tem uma consequência do que você constrói. E o resultado, claro, da vida dele poderia eventualmente ser melhor diante de tudo isso. E um outro ponto do lado positivo é que mesmo nessa situação aqui, hoje quando eu fui lá, o meu tio que fica a maioria das vezes com ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: gozado, né, Vitor? O seu avô, quando ele fica cansado, ele fica mais esperto. Eu falei, me explica um pouco melhor dessa frase. Ele fica mais esperto, ele melhora a memória dele fica melhor, não que
muda da água pro vinho, é óbvio, mas ele consegue lembrar mais das coisas, ele consegue conectar melhor as frases. Falei, tá, beleza, mas como assim? O que é o cansado? Tipo, no fim do dia? Perguntei, quando ele tá próximo de dormir, alguma coisa assim. E ele falou, não, cansado quando ele vai fazer atividade física. Quando ele vai fazer atividade física, ele se sente... ele tem esses efeitos. Pensei, né? Eu falei, cara, isso é fisiológico. Isso tem uma relação direta de atividade física, musculação, exercício físico de força, aeróbio, o que for, com a liberação de uma coisa chamada BDNF. BDNF é o fator neurotrófico cerebral. É uma substância que chega aqui no seu cérebro e melhora uma comunicação entre um neurônio e outro. Aumenta a neuroplasticidade. É por isso que quando você treina, você fica mais criativo, você consegue desempenhar funções cognitivas melhores. E foi exatamente isso que ele falou na prática. Então, olha que loucura. Mesmo nesse estado, quando ele vai fazer a caminhadinha dele, os 20 minutos de atividade física, ele libera mais BDNF e ele fica melhor. Imagina se a gente consegue fazer isso na nossa vida, né? Por isso a importância da atividade física em qualquer coisa que a gente for falar em relação à saúde. É muito importante. Falando até de genética e tudo mais, existem pacientes que precisam muito mais da estimulação desse BDNF do que outros. Porque existem polimorfismos genéticos. Quando a gente faz um mapeamento genético do paciente, a gente consegue analisar um gene chamado BDNF. Produz esse fator neurotrófico cerebral. Então existem pacientes que não têm esse BDNF, tem alguma alteração, algum polimorfismo que faz com que ele tenha menos quantidade de BDNF. Consequentemente, ele precisa ter mais estímulos. Então, para esses pacientes, o exercício físico, principalmente o HIIT e tudo mais que libera mais BDNF é muito interessante. Assim como o jejum e algumas outras estratégias pontuais que fazem a maior liberação de BDNF e melhora essa comunicação. Mas engraçado, né? No mesmo case, nesse caso que eu acabei de mostrar para vocês, a gente consegue pensar tanto na parte retroativa quanto o lifestyle impacta no que ele é hoje, e hoje mesmo, do jeito que ele tá, o quanto que uma atividade física consegue melhorar. Então é um fator muito curioso. Enfim, é sempre muito legal encontrar eles. Sempre que você tiver oportunidade, cara, não perca essa oportunidade, porque o tempo passa muito rápido. Eu não via ele há alguns meses. Da última vez ele já não me lembrava mais ou menos quem era eu. Dessa vez ele lembra menos ainda. Então aos poucos você percebe que você vai perdendo, né, essa conexão e essa relação, mas é o tempo, então tudo bem. As coisas, cada coisa acontece no seu tempo. Você já teve a oportunidade de viver coisas boas e as pessoas envelhecem e tá tudo bem você entender isso, faz parte da vida você entender, mas a lição é que você deve aproveitar o momento que você tem agora com ele, dar o seu melhor e dar a sua presença pra quem quer que você ame e goste, que isso daí faz total diferença lá na frente. Pra praia? Que isso? Não é pra praia que a gente vai? Tô pronta. Por que quando a gente de domingo sempre é um dia que a gente programa pra dormir mais tarde, nunca consegue, né? Hoje a gente vai sair pra ir pra Rio Preto, a gente vai encontrar o pessoal que foi viajar pro Japão. Só que aí a gente programou pra sair 7 e pouco, coloquei pra despertar 7 horas, acordei, era 6 horas sem despertador. Oh meu Deus. Mas enfim, estamos indo pra Rio Preto, vamos encontrar o pessoal que viajou pro Japão, fazer um reencontro. Vamos ver como que vai ser reunir a turma toda de novo, contar histórias, sempre bom. Aquele tempinho meio, nem parece verão, mais ou menos. Não é longe a distância, não é tão longe.
Olá! Ai, não sei nem com que cara que eu apareço aqui. Se vocês forem ver cronologicamente os takes, aqueles últimos takes que foram apresentados, eu não estava nem em São Paulo. Agora eu estou em São Paulo novamente, em casa. Tava de férias, pseudo-férias, né? Não parei de atender, não parei de trabalhar, mas estou aqui no ano seguinte, 2025. Vamos começar da onde a gente parou, contextualizando tudo. Eu tava em Marília, na casa dos meus pais. Eu fiquei lá por um tempo. Depois de lá a gente foi pra praia. A intenção era gravar tudo, tá? No fim das contas eu esqueci de gravar. Falei, não, beleza, vamos curtir aqui. Esqueci de gravar. Não sufoque o artista, desculpa. O artista de primeira viagem é assim. Enfim, era em dezembro. Eu ia passar alguns dias em Marília. Depois ia pra praia. Depois fui pra... Na verdade, fui pra Marília. Depois fui pra Rio Preto. Depois fui pra praia. E depois voltei pra São Paulo. E acabei que não gravei nada. Então a gente tava contextualizando. A gente tava em Marília. E aí agora a gente voltou pra já foi pra praia. Já passou, viramos o ano. Já estamos no meio de janeiro quase. Já começamos a organizar tudo. Ano normal. Que seja um ano incrível pra todos nós. Que seja o melhor ano das nossas vidas. E realmente ele é o melhor ano das nossas vidas. E ele é o melhor ano porque ele é o único que a gente tem. A gente não tem outro. Não adianta a gente projetar pra 2026, 2027, sendo que esse é o único ano que a gente tem. Então, que ele seja o melhor ano das nossas vidas, que a gente consiga executar tudo que a gente pensa, dia após dia, período após período, hora após hora, colocar toda a nossa energia e atenção no momento presente para que a gente comece o ano bem. Eu tenho alguns casos que eu já quero conversar com vocês, alguns temas bem legais que eu quero conversar com vocês nesse vlog, mas passando aqui para contextualizar tudo, vindo aqui ó de cara lavada, iniciando o ano, bora para mais um, hein? Dessa vez juntos o ano todo. Eu vou documentando, quero contar tudo para vocês, tudo que a gente foi fazendo ao longo dessa jornada. E é isso, vambora. Estou em São Paulo há um tempo, vou treinar e na volta vou conversar com vocês sobre um caso de genética, glúten e genética, que eu quero falar com vocês. Vamos lá, caso de uma paciente que tinha problemas intestinais há muito tempo e que não conseguia resolver por outros profissionais e tentou fazer algumas coisas mais básicas, vamos pôr assim, nada muito avançado e nunca com um olhar mais amplo de tudo, e ela nunca tinha conseguido resolver. Ela tinha muita distensão abdominal, ela às vezes o intestino dela flutuava com um intestino mais preso, mais obstipado, às vezes um intestino mais solto. E ela tinha muito problema de pele também. Ela tinha algumas dermatites na pele dela que acabava atacando. Essa paciente, ela fez um exame genético. A gente solicitou um exame genético não só, obviamente, por conta do intestino, mas como um planejamento de saúde dela, pensando em como que a gente poderia melhorar o cuidado preventivo como um todo dela. E engraçado que é raro acontecer isso, mas nesse exame genético dela, a maioria dos marcadores de doenças, risco cardíaco, risco de ter diabetes, resistência insulínica, vias de oxidação, detoxificação, inflamação, marcadores de vitaminas, minerais, genes relacionados a isso, ela não tinha nenhuma alteração. Isso é muito difícil de acontecer, é raro acontecer isso, o paciente não tem nenhuma alteração nesses genes, e de fato ela tinha uma genética muito boa, que coincide muito com o quadro que ela falou. Os familiares dela, ela tem bisavós ainda, mais de 100 anos de idade, os avós delas ainda são vivos, e ela tem esse histórico familiar de longevidade na família dela. Então, isso já mostra que a tendência genética dela é essa também. Claro que a gente sabe hoje que genética não corresponde a tudo. Genética corresponde, se a gente pudesse dar uma porcentagem, a 30%. Os outros
70% é o que a gente vai fazer com esses genes e como que o estilo de vida em torno dessa genética vai conseguir modulá-la, que é o que a gente chama de epigenética. E nessa paciente, a parte genética dela é muito boa, a parte do estilo de vida, que é o principal, nem tanto assim, que é o que a gente tá mudando. Ela tem toda uma equipe por trás, né? Ela tá passando com a nutricionista toda semana, ela faz o trabalho com o preparador físico, toda a parte de organização alimentar, treino, parte psíquica, tudo isso muito bem alinhado, o que tá sendo muito legal para ela. Mas nesse caso relacionado à genética é muito positivo, é até impressionantemente positivo. Porém, um detalhe muito legal do exame dela, legal entre aspas, né, que teve alterado, mas que chama muito atenção, que tem conexão com a primeira coisa que a gente conversou sobre o intestino dela. Quer ver, ó? Eu vou compartilhar aqui minha tela, vocês vão vendo junto comigo. Essa paciente, isso aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, é o exame genético dela. Nesse exame genético, tem uma parte aqui dele que a gente avalia tudo relacionado ao glúten, doença celíaca e glúten. E apesar dela ter todos os mecanismos de detoxificação, por exemplo, do corpo dela muito bem apresentados pela genética, a relação aqui do glúten para ela talvez seja um dos pontos mais importantes para aquelas dermatites que ela tinha e para o intestino dela. Essa paciente tinha uma alteração nesse gene aqui, ó, o HLA, e o risco dela era 100%, porque ela tinha alterações aqui muito relevantes relacionados ao HLA, e um dos haplótipos que a gente chama do HLA dela é esse DQ2. No caso dela, o DQ2.5, existe o DQ2.2, por exemplo. Nesse caso específico, o glúten para ela no intestino é muito mal digerido, vamos pôr assim. Então imagina que aqui a gente tenha as vilosidades intestinais dessa paciente. No intestino dela, o glúten, quando entra aqui, ele é mal digerido, causando reações imunológicas, inflamatórias no intestino dela. Mas ela não tem, na verdade, doença celíaca. Ou seja, hoje, quando a gente fala sobre glúten, existe aquela parte, né, da medicina ou dos nutricionistas que fala assim, não, você pode comer quanto você quiser de glúten, que não vai ter nenhum problema. Se você não tiver doença celíaca, você pode consumir glúten à vontade. Isso não é uma verdade, porque a doença celíaca é uma reação muito exacerbada em relação ao glúten, verdade. Só que entre você não ter nada e você ter uma doença celíaca, existe um espaço entre essas duas coisas. E esse espaço aqui, ele é preenchido com pessoas que têm uma sensibilidade maior ao glúten, intolerância ao glúten. E principalmente isso aqui tem relação genética. Muitas pessoas têm um quesito genético aqui importante. Por exemplo, essa paciente, ela não tem doença celíaca aqui, só que ao longo do tempo, ela é jovem ainda, com o consumo excessivo de glúten, essas reações podem se tornar tão forte, essa inflamação pode ficar cada vez maior a ponto dela desenvolver sim uma doença celíaca, porque ela tem uma intolerância ao glúten. Ela consome pão, massas, a gente foi fazendo essa associação e ela percebe que o intestino dela piora muito. Ela tem essas dermatites quando ela consome uma quantidade maior de glúten. Então é legal ver que um detalhezinho, por mais que, como eu falei, o teste genético dela é muito bom, mas ela tem uma alteração aqui nesse HLA que faz com que ela tenha vários sintomas relacionados especificamente sobre isso. Então, quando a gente vai abordar um paciente, quanto mais informações e dados a gente tem sobre esse paciente, mais qualidade, mais assertividade a gente vai ter. Não é todo mundo que vai ter acesso a um exame desse, mas com certeza todo mundo pode mudar a alimentação, todo mundo pode ao menos passar com um bom nutricionista e conseguir avaliar quais são as necessidades, fazer um plano alimentar personalizado, fazer uma atividade física, enfim. Esse caso é bem interessante para mostrar que várias coisas que às vezes são normais pela maioria das pessoas, nenhum nutricionista tirou o glúten dela, por exemplo, porque é isso, não tem doença celíaca, você não precisa tirar o glúten, não há necessidade, mas você viu que ela tem uma tendência genética associado a sintomas. Então, quando a gente vai associando isso chama medicina e nutrição de precisão, que a gente consegue ter essas abordagens mais específicas.
aqui refletindo, tava nos meus 5 minutos. 5 minutos não, meus 10 minutos de rede social. Esse é o meu vício. Eu falo pros pacientes que esse é o novo cigarro, né? A gente tá no meio de uma reunião, ou acaba de fazer um trabalho, ou no meio de uma tarefa, e a gente para, quando tem um momento mais estressante, alguma coisa assim, a gente para e vai fumar. A gente abre essas redes sociais aqui, nem sabe da onde que... Por que a gente faz isso? A gente faz involuntariamente tudo isso. E começa lá, scrollar, quando você vê se tá perdido no meio das redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, aonde que for. E isso é nada mais, nada menos que um negócio chamado vício à dopamina. Hoje, a dopamina tá muito mais fácil. Ela tá em comidas super palatáveis, ela tá nas redes sociais que você pode abrir e ficar scrollando e ganhando dopamina a todo momento. A dopamina tá na pornografia que você assiste. A dopamina tá no vape que você fuma. Você pode fumar em qualquer lugar. Então ela tá muito fácil, ela tá muito acessível. E as pessoas estão totalmente viciadas. E isso é um grande problema, tanto físico quanto mental, né? Porque imagina, eu vejo pacientes que chegam até a plataforma, chegam até a VIX, várias queixas que estão totalmente direcionadas com esse desequilíbrio de neurotransmissores clássico no negócio. Então é algo preocupante, assim, é algo de saúde pública mesmo. Mas eu tava aqui refletindo, e até depois de conversar com um amigo meu, sobre como que as coisas, né, o tanto de doenças mentais que surgiram nos últimos tempos tem uma relação com isso que eu acabei de falar, com a questão da dopamina. Cara, imagina que há 30 anos atrás, quando a gente olha uma geração de 30, 40 anos atrás, a gente não tinha acesso à informação a todo momento. A gente tinha o nosso círculo de amizade, né? As pessoas tinham o círculo de amizade delas, elas conheciam no máximo, a pessoa do bairro, do outro bairro, né? Ela nunca conhecia tantas pessoas, o círculo de amizades não eram tão grandes, então você conhecia lá o pessoal do seu bairro, você tinha os seus amigos, no máximo algumas pessoas da sua cidade, mas era isso, não fugia disso. Agora você imagina que loucura que é a cabeça das pessoas hoje, no qual você abre as suas redes sociais, abre esse negócio aqui, e você tem acesso a pessoas, você compara a sua vida com o mundo inteiro. Você tá super feliz com o seu trabalho, você ganha bem, você tem uma família, tem isso, tem aquilo. Só que você tá comparando a sua vida com o cara, sei lá, que tá nas Maldivas. Ou tá numa praia paradisíaca na África. Você compara a sua vida a todo momento com pessoas de realidades totalmente diferentes. Então a comparação é muito grande. Não importa que eu ganhei R$100. Eu tô triste porque o meu amigo ganhou 200 e eu ganhei só 100 e eu não tinha nada. Então olha que loucura que é esse negócio da comparação, e isso tem a ver com a dopamina também, porque a gente sempre quer mais e mais e mais e mais para que a gente libere uma dopamina superior. Então hoje eu tô triste porque eu ando a pé, aí amanhã o meu sonho nessa questão é ter uma bicicleta, e aí amanhã eu consigo a bicicleta, e aí eu tô triste porque eu tô comparando com um cara que tem um carro, e aí eu quero um carro, e aí depois do carro você quer um carro superior, aí um carro melhor ainda, depois você olha pro cara que anda de helicóptero e você queria andar de helicóptero. Cara, a comparação, essa dopamina que a gente ganha barata quando a gente não tem um propósito no que a gente faz, e quando ela é muito acessível, ela se torna um grande problema. Então é muito louco isso, se a gente juntar o universo hoje como que tá de saúde mental, explodindo doenças mentais, associado a cada vez mais uso de redes sociais, cada vez mais comparação, porque o nosso organismo ele vai saturando. Então imagina que essa dopamina é esse neurotransmissor que deixa você com esse prazer, né? Te dá motivação, mas gera prazer também. Então, imagina uma linha que quando você atinge, né? Você faz picos de dopamina, quando você come uma coisa gostosa, ou qualquer um dos exemplos anteriores, você faz um pico, mas depois você faz um vale. Só que qual que é o problema aqui? Quando você volta essa dopamina, a dopamina nunca volta do que ela era antes. Ela sempre volta um degrau abaixo, entendeu? Na verdade, o limiar de dopamina, ele vai subindo. Então, toda hora você tem que fazer uma coisa a mais, você tem que, ao invés de você fumar um cigarro, você tem que fumar 2 cigarros. Ao invés de você ficar 5 minutos assistindo os stories de pessoas alheias, você precisa de 2. Ao invés de você comprar uma Mercedes, agora você quer um Porsche. Então você quer cada vez mais. E as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas com isso. E é um grande problema que eu enxergo. A comparação, o uso, a dopamina barata é algo preocupante. Então, estratégias para modulação de dopamina é fundamental. É o que a gente sempre conversa com os pacientes nossos. A organização é
por isso que o terapeuta no tratamento faz total diferença. Porque a gente precisa colocar metas e objetivos na vida desse paciente para ele entender, primeiro, isso que eu tô falando com vocês, que, cara, tem uma coisa que não tá certa aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. E segundo, que o terapeuta, ele é responsável por pegar tudo isso e montar uma rotina e uma aplicabilidade para que ele consiga, o paciente consiga executar. Então, metas de privação dessa dopamina barata é muito interessante para a gente ter um reset desse sistema dopaminérgico, a parte de modulação de sistema nervoso, respiração, regulação de sono. Aí a gente vai para mergulha para várias coisas, né? Ajuste de vitaminas, minerais, enfim. Cara, é uma loucura se você pensar que as grandes motivações que a gente tem hoje na nossa vida e que a gente não tinha há 30, 40 anos atrás. É por isso que as pessoas eram, entre aspas, mais saudáveis mentalmente. A internet, ela veio com um negócio que deixa qualquer ser humano louco, porque a gente é um ser social e a gente sempre se compara, é inevitável isso, e a gente sempre quer mais e mais. Então, fica aí uma provocação pra gente pensar o quanto que a gente tá nesse mundo, né? Não é nem a corrida dos ratos, mas nesse mundo viciado nisso, porque às vezes você tem liberdade financeira, liberdade pra fazer as coisas, mas pra você nunca é o suficiente. Você tem pra sempre projetando lá pro futuro. E aí, por projetar no futuro, você não vive o presente, e aí você começa a ter todos esses desequilíbrios. Doido, né? Pensar em tudo isso. Faz uma reflexão, pausa o vídeo aí, para um minuto, fecha os olhos e faz uma reflexão do que você tá fazendo da sua vida e como que isso tem impactado nas coisas. Esse aqui é o melhor pré-treino, entre aspas, para quem tem algum polimorfismo em CYP1A2, são quase 3 horas da tarde, eu vou jogar tênis. Cafeína pra mim esse horário já não é tão legal porque interfere com o sono. Pois é, 3 horas da tarde. Tem uma alteração genética num gene que chama CYP1A2, que metaboliza a cafeína. E no meu corpo a cafeína dura muito mais tempo do que uma pessoa normal. Então, os efeitos da cafeína pra mim, eles ficam... O efeito da cafeína, o estimulante e tudo mais, fica por muito mais tempo e acaba prejudicando a indução do sono. Até, além da indução, até a qualidade do sono, tá? Com os dados que eu fui pegando ao longo do tempo com o eu percebi que o uso de cafeína mesmo no meio da tarde interferia eu pegar em zonas mais profundas de sono. Pois é, minha quantidade de sono profundo e sono REM diminuía muito. O matcha, que é isso aqui que eu acabei de preparar, o chazinho chá verde, ele tem um pouco de cafeína, mas tem teanina, que é uma substância que ajuda no foco e ajuda a controlar também a ansiedade no modo geral. E ele acaba ajudando bastante nesse processo. Ele dá essa energia, mas não deixa tão agitado, não interfere tanto no meu sono. Então, tem muitos pacientes que têm essa relação importante com cafeína. Às vezes você acha que você não tá conseguindo dormir bem, alguma coisa assim por, sei lá, por algum distúrbio de sono, alguma coisa assim, mas na verdade você só tem problema com a sensibilidade, em relação à sensibilidade cardíaca. Por isso que fazendo ou não fazendo exame genético, cara, o ideal é tirar isso daí da sua vida por um período de tempo e ver como que você fica. E sem falar que o gosto é bem melhor, eu prefiro. Eu vou terminar aqui algumas coisas, vou me preparar, vou jogar tênis 3 horas, depois volto aqui, tenho mais reuniões. Vou escrever um pouco, amanhã a gente vai fazer uma live, então vou escrever o roteiro da live aqui. A live vai ser como viver com mais energia e disposição. Se você provavelmente tá vendo esse vídeo, provavelmente a live já saiu e ela já deve estar salva aqui no YouTube. E é isso, nos falamos em breve. Yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations, daily loaded clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby. People shady. It's like depression, my confessions. Fuck it, baby, pay me. A couple friends of mine that got these deals and acting phony. But that's the cross across the beer, no doubt I peep it, homie. Sometimes packing the crackle, it's like an Adam's apple. I never claim to be perfect, I got a lot of issues. What's the verdict? Devin got murdered. Swear to God I miss you, slinging tracks, pay them back, kick it back. I wish I could bring them back, wish I could get us out the hood for good. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat, the feet, the beat, the grind. I keep it rocking, never stopping to the beat, y'all. And we gon' take it to the top, so I beat y'all. I keep it rocking, never stopping to the beat, y'all. To the beat, y'all. To the beat, y'all. I keep it rocking, never stopping to the beat, y'all.
Terminei o treino e, cara, olha que dia lindo que tá fazendo. Olha esse sol. Ontem caiu o mundo, foi acho que a maior chuva da história. Alagou um monte de lugar, sempre como um dia após o outro, né? Tava treinando e depois fiz um aeróbio e eu tava ouvindo um podcast de o cara é neurocientista, depois ele se tornou pastor, um americano, e ele tava comentando sobre, fazendo uma pregação, né, uma palestra sobre um tema muito frequente que a gente observa muito frequentemente, que é os traumas das pessoas, a história que cada pessoa vive reflete muito em quem ela é. E muitas das vezes a gente olha pacientes, amigos, familiares, quem quer que seja, até mesmo seus pais, e você percebe que, cara, ele é uma pessoa cheia de problemas, cheia de traumas, como qualquer outra pessoa é. E a gente não consegue associar que muitos desses problemas podem ter vindo de lares disfuncionais. Então, quando a gente olha para todos esses traumas, até mesmo o surgimento de doenças físicas em si, muitas das vezes isso tem uma associação muito grande com uma família desestruturada que essas pessoas têm. Por isso que é muito difícil julgar ou querer apontar os erros das pessoas, porque todas as manias, todos os defeitos, todos os vícios que essa pessoa tem, muito provavelmente vem carregado de momentos familiares, histórias, de situações que essa pessoa viveu. Só que o grande lance aqui que conecta muito com o que ele falou, e foi até um estudo que foi relacionado, né, esses lares dessas pessoas, dessas famílias e como que essas pessoas vivem daqui pra frente. Uma das coisas mais importantes que tem pra gente fazer é a gente se apegar ao presente, tudo que a gente tem. Infelizmente, a gente não consegue controlar o que já aconteceu com a gente. Isso é passado. A gente ainda não tem como mudar o passado. Então, fica muito difícil a gente querer sempre buscar algo que não tem como mudar. A gente consegue mudar quem nós somos hoje, a partir de atitudes que a gente pode começar a fazer hoje, ressignificar as coisas que aconteceram e tomar uma ação para que isso seja mudado daqui em diante, para que talvez o seu futuro, que a gente também não consegue controlar, seja transformado e seja mudado. Talvez hoje seja o dia de você pegar, levantar da cama, criar uma rotina de manhã diferente, vai fazer uma leitura diferente, seja 5 páginas por dia, seja 20 páginas por dia, acorda, faz 5 minutos de meditação. Até agora tudo que eu falei durou 10 minutos. Desce, coloca um tênis, vai caminhar na rua, correr, desce na academia do seu prédio, vai aonde quer que você faça qualquer movimento, se exponha à luz solar. Todas essas ações que eu acabei de falar, parece que às vezes é muito irreal, né, pra rotina que a gente tem. E às vezes é mesmo, dependendo da sua rotina, isso se transforma, isso pode ser de fato muito difícil de ser feito. Porém, a grande verdade é que a maioria das pessoas conseguem tirar esse tempo, só que não é a prioridade delas, e elas estão sempre querendo achar desculpas do que aconteceu para que não tomem atitudes daqui para frente. E aí isso daqui vai virando um problema, porque os traumas que aconteceram no passado, ela começa a ruminar, né, isso daí, fala eu não consigo, eu não faço, isso daqui não é para mim não vai dar certo e tudo mais. E aí isso vira um ciclo infinito que nunca acaba, até que chega um dia do basta, né? Chega o dia do chega, que a pessoa fala, chega, eu não quero mais isso, eu não quero fazer mais nada disso, e toma uma ação, muda a rotina. Pensa que o ambiente que você vive é muito importante. Se você conseguir mudar os ambientes que você vive, isso já é um belo caminho, porque você mudando os ambientes, você vai se conectar com novas pessoas vão ter novos pensamentos, esses pensamentos te geram novas ações, e as ações vão gerar os resultados novos que você vai construir daqui para frente. Se você tá ouvindo esse vídeo de alguma forma, significa que você já tá tentando mudar o seu ambiente, você tá tentando se conectar com novas pessoas. Se isso chegou até você, se você tá ouvindo isso, significa que você busca. Só que agora falta as novas ações para que isso seja executado na prática. Não adianta você ouvir um vídeo desse que já estamos aqui há 5 minutos falando e você fala, nossa, olha aqui que ele tá falando, que palavra legal, que negócio interessante, sendo que tipo, não vai mudar nada, entendeu? A gente precisa implementar essas pequenas ações dia após dia. Eu tô num projeto, eu tô tentando 50 dias fazer tudo certo na minha melhor versão. Então fazendo 4 refeições limpas
por dia, treinando, fazendo um aeróbio, fazendo musculação. E, cara, eu vejo que é muito difícil, eu sei disso. Quando a gente conversa com os pacientes, de fato é muito difícil, né? É fácil falar pra eles, você precisa comer melhor, você precisa fazer as coisas, mas na prática é muito difícil mesmo. Mas uma coisa que eu percebo que sempre dá certo é, cara, se apegue ao dia de hoje. Hoje eu acordei, você acha que eu queria ter vindo treinar, eu tava com uma preguiça nada, eu falei, não, vamos só mais hoje. Só mais hoje eu vou chegar agora, vou fazer o café da manhã certinho, não vou furar a dieta, só hoje eu vou fazer isso, só hoje, só a próxima refeição. Cara, uma após a outra, uma refeição após a outra, um treino após o outro. Deixa as coisas que aconteceram no passado, cada um tem a sua história, os seus problemas. Uns vão ser mais difíceis do que outros, uns vão precisar de ajudas, de mais ajuda do que outras pessoas, mas, cara, tem coisas que a gente não controla. Foque nisso, tenha atenção no presente, nessa situação tal, que você pode fazer agora de diferente para mudar a sua vida. Esquece amanhã, esquece depois de amanhã, esquece uma semana, esquece o fim do ano. Aproveita para mudar hoje. Pequenos resultados, dia após dia, empilhando pequenos e pequenos resultados. Quando você olhar para trás, você vai perceber uma transformação enorme. Hoje tem um curso de medicina funcional que eu vou fazer, é o dia inteiro. De manhã era mais a parte pediátrica. Vou ver se eu consigo ir antes do almoço lá, mas não sei, vamos sair pra almoçar e depois vamos ficar lá e vamos ver algumas aulas. Eu vou ver se tem algum tema interessante pra vir falar com vocês, e aí eu volto a falar com vocês sobre algum desses temas, alguma coisa. Com certeza vai ter algo interessante, vou ver se vai dar tempo pra falar com vocês sobre isso, mas a gente volta e conversa um pouco mais tarde. Bom, vamos lá. Acabei de chegar em casa, são quase 10 horas da noite. Encerramos o dia de hoje, fomos ao encontro, foi incrível. Ficamos lá depois do almoço, né? A gente ficou lá o dia todo, até agora há pouco, já viemos direto pra cá, que ficou tarde pra ir pra jantar. Encontro incrível, aulas muito legais mesmo, da Academia de Medicina Funcional. Aulas sobre raciocínio clínico, aulas sobre intestino, sobre modulação hormonal, sobre o uso de suplementos, em quais momentos utilizar, as evidências científicas pra tudo isso. Cara, assim, uma coisa muito legal pra conseguir reciclar os conteúdos, né? Sempre é muito importante. Semana que vem estamos indo pra Califórnia, vamos pra um curso de metabolômica, que é um exame, uma ferramenta muito importante hoje pra ajudar a gente nos diagnósticos, em diagnósticos clínicos relacionados ao metabolismo. A gente vai conversar bastante no próximo vlog sobre isso. E, cara, vamos terminar esse vlog aqui que começou o vlog que começou ano passado, em 2024, e terminou em 2025. Então, mais uma vez, obrigado por quem assistiu até o final, quem chegou até aqui. Quem chegou até o final, comenta aqui embaixo. Cheguei até o final, que eu quero saber, hein? Me deixa aí sugestões para os próximos vlogs, se vocês tiverem dúvidas, coisas que vocês querem que eu aborde, temas que vocês querem que eu mostre. Também deixa no comentário aqui embaixo que eu vou ler com carinho e aí penso para os próximos vlogs, tá bom? Então, obrigado por chegarem até aqui, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.